Nosso planeta Terra é um belo exemplo de vida. Temos humanos, animais, répteis, insetos e plantas. Você acha que existe algum outro planeta como o nosso que tenha vida? Você acha que existem alienígenas? E hoje nós estaremos olhando para as principais evidências que provam que os alienígenas existem. 10. Provas antigas de alienígenas em pinturas rupestres. As pinturas rupestres de 10 mil anos de idade encontradas na região de Kurama, na Índia, retratam alienígenas assustadores e sem rosto, e um objeto com antena que se parece exatamente como o que vimos agora como um OVNI. 9. A pintura OVNI é a história da arte alienígena. Durante a Renascença, formas sinistras de OVNIs apareceram em obras de arte em várias ocasiões. Esta é a Madonna con San Giovannino, também conhecida como pintura OVNI, muito provavelmente pintado pelo artista italiano renascentista Domenico Ghirlandaio, por volta do século XV. 8. As linhas de Nazca. As linhas de Nazca, localizadas no sul do Peru, são uma coleção de mais de 10 mil linhas gravadas em areia no deserto. Elas formam cerca de 300 geoglifos de várias imagens retratando animais, figuras e plantas. O que é realmente incrível sobre esses geoglifos é a sua enorme escala, alguns dos quais se estendem por mais de 9 quilômetros e medem mais de 30 metros de largura. Devido à sua grande escala, muitos consideram que estas linhas Nazcas devem ter sido criadas de um ponto de vista aéreo, insinuando que os extraterrestres devem ter sido responsáveis. 7. Círculos culturais. Todos nós já ouvimos falar de círculos de cultivo, e a maioria os consideraria um fenômeno bastante moderno. No entanto, o primeiro círculo de cultivo registrado publicamente foi em 1678, na Escócia, que chegou a ser conhecido como Círculo do Diabo. Os círculos de cultivo são frequentemente grandes e complicados em seu design, e tendem a ser encontrados em campos de trigo ou milho, onde os caules são dobrados de formas sofisticadas. 6. Foo Fighters. Não é a banda. Certamente você deve ter se perguntado de onde eles tiraram esse nome, certo? Bem, Foo Fighters foi um termo usado pelos pilotos de aeronaves aliados durante a Segunda Guerra Mundial para descrever uma estranha aeronave avistada que acreditavam se tratar de um OVNI. Em vários relatos foram descritos como luzes ardentes e brilhantes que aceleram pelo ar ou às vezes bem perto do chão. Pesquisadores têm sugerido que os Foo Fighters podem ser explicados como fenômenos eletrostáticos e eletromagnéticos. No entanto, não existem relatos conclusivos sobre o que foram esses avistamentos, e os casos permanecem um mistério até os dias de hoje. 5. Evidências físicas. Existem casos de vestígios ou encontros próximos de segundo grau, o que definimos em ufologia como instâncias onde há interação física com um OVNI. Isso pode ser uma marca de aterrissagem, vegetação danificada ou resíduos estranhos. Há em algum lugar entre 3,5 mil e 5 mil casos vestigiais. Como em qualquer coisa relacionada a OVNIs, esses casos podem ser desmascarados como um embuste, mas alguns até hoje ainda se mostram muito difíceis de se explicar. 4. Projeto Sinal. O Projeto Sinal foi um estudo oficial sobre a Força Aérea dos Estados Unidos criado para investigar os OVNIs. Ele funcionou entre 1948 e 1949, mas foi mantido em segredo durante anos. As investigações empreendidas pelo projeto pretendiam desmascarar as especulações de que os OVNIs tinham origens extraterrestres. Mas dos quase 13 mil avistamentos que foram estudados, 701 deles simplesmente não puderam ser definidos como anomalias climáticas ou atividade humana. No final, o governo simplesmente teve que classificá-los como objetos não identificados. 3. Área 51. A Área 51 tem sido objeto de muitas teorias conspiratórias ao longo dos anos, principalmente devido ao controle de sigilo que a envolve. Foi utilizada para projetar e construir aviões de combate militares e drones. No entanto, ainda persistem as conspirações a respeito de seu suposto uso como centro de pesquisa alienígena. Mas por que a Área 51? Não é surpresa para nenhum governo ter um centro de pesquisa para a vida extraterrestre. E o local é extremamente controlado no deserto de Nevada, fazendo dele o lugar perfeito para tais pesquisas alienígenas acontecerem. 2. Os marcianos são nossos vizinhos. Quando pensamos em alienígenas, muitas vezes pensamos em marcianos, nossos vizinhos mais próximos do planeta Marte. A principal razão pela qual olhamos para Marte em busca de vida extraterrestre é porque ele é o planeta mais próximo do nosso, com um ambiente remotamente semelhante. A principal semelhança é que, outrora, havia água em Marte. Evidências recentes mostram que aproximadamente 4,5 bilhões de anos, um quinto do planeta era coberto com água. Em 2017, a sonda Curiosity detectou a presença de boro em Marte, e o boro é algo considerado um ingrediente essencial para a vida. 1. A equação de Drake. Astrônomo americano Frank Drake desenvolveu uma equação para estimar o número de planetas que eram capazes de acolher a vida, e também capazes de se comunicar conosco. Em 1961, ele montou uma equação olhando para 7 fatores chaves, incluindo quantas estrelas têm os sistemas solares, a taxa de formação dessas estrelas, o número de planetas que poderiam sustentar a vida e quantos desses planetas poderiam formar vida inteligente. Os números utilizados são discutíveis, mas Drake calculou que havia aproximadamente 10 mil possíveis espécies inteligentes em nosso universo.
Olhando para o todo, não há muitas provas concretas para realmente provar que existem alienígenas. Entretanto, eu acho que você deve concordar que existe o suficiente para apanhar nossa curiosidade. Até a próxima vez!